Aí você pergunta para mim, pastora Solange, mas perdoar é fácil? Não. É uma decisão. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que no momento em que ele está naquela cruz, sendo crucificado, o que é que Jesus fala? Ele fala para o Pai, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E muitas vezes, se eu der o microfone e pedir para você dar um testemunho, e nós vamos ter essa liberdade de fazer isso depois, você vai falar para mim que em algum momento da sua vida você passou por grande dificuldade e que alguém te feriu, ou te decepcionou, ou te magoou em algum momento dessa caminhada, ou durante a infância, durante a adolescência, na puberdade, não sei, mas em algum momento isso aconteceu. E isso me traz à memória o testemunho da Joyce Meyer, que é uma mulher que eu tenho grande admiração por ela. E ela na infância, ela sofreu abusos terríveis. Foi abusada pelo pai muitas e muitas e muitas vezes. Teve um determinado momento que ele a levou para um cemitério onde um familiar estava sendo enterrado e durante esse evento ele a levou para o carro e a violentou. O pai fez isso com a própria filha. E eu pergunto a vocês, foi fácil ela perdoar o pai? Não. Ela se casou e no seu primeiro casamento ela sofreu abusos também. Mas o Senhor deu uma nova oportunidade a ela. E ela conheceu um outro homem, se casou, teve filhos. E ela conheceu o Senhor de uma maneira tão extraordinária que ela conseguiu perdoar o pai. E o pai, antes de morrer, muito doente, foi morar com ela, ela perdoou, curou, ele aceitou o Senhor Jesus e depois faleceu. Mas pastora, por que a senhora está falando tudo isso? Porque isso traz cura para os nossos corações. E o perdão, a falta de perdão, ela traz doenças, ela traz enfermidades, porque você vai guardando aquilo dentro do seu coração e aquela raiz de amargura vai tomando conta de você e isso impede que você possa viver os planos, os sonhos do Senhor para a sua vida. Então, liberar perdão é uma decisão. Eu volto a falar isso novamente. E aqui em Mateus 6,15, fala assim: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Obrigada, meu irmão. O que é que o Senhor está falando? Se você não perdoar, Deus não vai poder perdoar você. Ou seja, se você não mudar, você não vai poder viver tudo aquilo que eu quero liberar para você. As bênçãos, as coisas extraordinárias que eu quero que você viva aqui nessa terra, porque a palavra de Deus nos garante que Ele deseja para nós uma vida abundante. Passamos por aflições? Sim. Mas quando nós temos o equilíbrio emocional necessário, ou seja, a nossa alma ela está bem, você consegue o equilíbrio que você precisa para tomar as decisões corretas. E o perdão é algo tão poderoso que tem efeitos positivos diretos na vida de quem perdoa e negativos na vida de quem não perdoa. Primeiramente pela face, porque a primeira coisa que vai embora do rosto daquele que acumula a mágoa é que você olha para aquela pessoa e você percebe que mesmo ela querendo fazer algo, mas o rosto, a face dela mostra que ela está com raiva, que ela está irada. Como isso é forte? Hoje eu passei o dia pensando nisso. Eu disse, Deus, fala comigo, porque eu quero falar para o teu povo aquilo que eles estão precisando ouvir. Vai ministrando ao meu coração o que nós vivemos na nossa vida diária, no nosso cotidiano, para que eu possa falar isso, para que eles possam
aplicar na vida deles. E se alguém está vivendo isso, está com essa raiz de amargura dentro do coração, que ele possa receber dessa liberação da tua graça e que possa liberar perdão verdadeiramente. E aquilo foi tão forte, eu dentro do carro e o Senhor falava comigo nas pequenas coisas. E Ele falou, filha, é amar. É amar. E eu coloquei minha camisetinha do amor hoje. E eu disse, eu vou com a minha blusinha do amor, para todo mundo sentir o amor de Deus naquele lugar. E esse é o segredo, a chave de tudo é o amor. É você amar as pessoas. Deus tem falado muito comigo sobre isso, filha. É uma decisão, me amar e amar as pessoas. Porque eu descobri que o amor, ele constrange. O amor é sempre vitorioso. Quando aquela pessoa te maltrata, quando aquela pessoa faz algo que te desagrada. Sabe aquele amigo no trabalho que é implicante, que implica com você nas pequenas coisas, às vezes até com a roupa que você está vestindo, ou a cor do seu cabelo, ou o esmalte que você está usando, mas ele implica com você. E você vai ter que decidir amar aquela pessoa. E você vai ter que decidir perdoar todas as coisas ruins que aquela pessoa te falou. Todas as coisas que chegam aos nossos ouvidos falando, olha, fulano falou isso de você. E você poder filtrar tudo aquilo e decidir fazer o que é correto. Não, se o meu Deus, Ele naquela cruz, Ele perdoou todos aqueles que estavam afligindo Ele, fazendo tantas coisas ruins. Por que eu não posso perdoar? Quem sou eu? E você descobre que você começa a ficar doente. Quando você não decide perdoar, que você decide não perdoar, você começa a ter enfermidades. Você começa a ter problemas físicos, você começa a ter problemas emocionais. As suas emoções, elas ficam totalmente desequilibradas. E isso é verdade. Mas quando você decide pegar aquele carvão que está queimando a sua mão, lançar fora e decidir dizer, Senhor, eu perdoo fulano de tal. A partir de hoje, eu libero, eu abençoo essa pessoa. Eu não vou mais ficar perdendo meu tempo falando mal. Eu não vou mais perder noite de sono preocupada com o que a pessoa está pensando de mim ou que está falando de mim. Não, Senhor, eu quero viver tudo aquilo que Tu tens preparado para mim. Eu te perdoo, fulano, em nome de Jesus. Quando você faz isso, de verdade, de todo o seu coração, você vai entender que você vai caminhar de maneira leve. Você vai se sentir livre, porque o perdão, ele faz isso, ele te dá liberdade. Você se torna livre, leve, você faz as coisas com satisfação, com alegria. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo passar para vocês? Todos nós aqui passamos por dificuldades na nossa vida. Eu já compartilhei isso com vocês, mas eu vou falar novamente, porque alguém aqui não ouviu ainda. Eu me casei com 16 anos de idade. Casei com um homem bem mais velho do que eu. Eu tinha 16, ele tinha 28. Muito mais experiente, eu era uma menina criada no interior. Muito inocente. E nesse casamento ainda foram 10 anos, mas foi muita mágoa, foi muito adultério, eu fui muito ferida nesse casamento. Mas eu tentei, porque eu queria ter uma família. Mas um dia eu decidi, eu disse, eu não quero mais, porque eu não aguentei mais, chegou no limite. Eu estava com 26 anos e eu falei, eu não quero mais para mim, eu quero viver. Estava com um filho de 7. Mas eu nunca,
Todas as vezes que eu levava o meu filho à escola ou que tinha alguma dificuldade, nós nos divorciamos, ele foi para a vida dele, eu fui viver a minha. Mas eu sempre mandava recado para ele, olha, vai visitar o nosso filho, a diretora está pedindo para o pai ir lá, ver como é que ele está, porque o comportamento fica difícil quando o pai fica ausente, a criança sente falta. Então, eu sempre bato nessa tecla que a paternidade é muito importante. A presença do pai dentro de casa é importante, é uma referência para o filho. Mas eu sempre pedi, eu não quero ter raiva desse homem, eu não quero. E eu nunca falei mal dele para o nosso filho, eu sempre falava bem, olha, seu pai está ocupado, seu pai está trabalhando. E isso fez toda a diferença. E o Senhor teve tanta misericórdia de mim, porque eu não queria mais ninguém, porque eu estava tão ferida. Eu digo, eu não quero mais saber de ninguém, eu não quero, eu estou muito machucada. Sabe, eu imaginava que qualquer pessoa que eu fosse conhecer novamente ou tentar um novo relacionamento, eu ia passar por tudo aquilo de novo. Mas o Senhor enviou um homem extraordinário, que é a pastora Emerson, com quem eu estou casada há 25 anos, e Deus me deu uma segunda chance, e eu posso dizer hoje que eu sou muito feliz. Para a glória de Deus. E ele me ajudou a cuidar do meu filho. Hoje meu filho está com 33 anos de idade, nós temos um netinho de 3 anos. Mas quando meu filho ficou noivo, ele fez um churrasco e o pai foi convidado para participar. E eu o recebi muito bem, eu tratei muito bem. E ele foi até mim naquele momento, ele disse, eu quero te pedir perdão por tudo que eu te fiz, por todas as mágoas. E eu queria que nós tivéssemos um bom relacionamento, porque o nosso filho precisa. Eu tive uma paz tão grande naquele momento, porque eu já sabia que eu tinha liberado perdão há muito tempo atrás. E aquilo fez toda a diferença na minha vida. E fez a diferença na vida do meu filho. Então, perdoar verdadeiramente traz cura, porque eu me senti curada. E eu tive uma segunda chance e hoje eu consegui construir uma família linda. Não é perfeita. Todos têm a sua identidade, o seu caráter, mas o exemplo ele arrasta. Então a minha decisão em amar, a minha decisão em perdoar, fez toda a diferença dentro da minha casa. Então eu não sei o que é que você está vivendo hoje, mas eu senti a necessidade muito grande de falar isso para vocês. Por quê? Porque o Senhor falou claramente para mim, filha, existem casais que estão passando por grandes dificuldades, porque não conseguem perdoar o que viveram há tantos anos atrás, e continuam batendo na tecla e falando e vivenciando isso como se tivesse acontecido ontem. Então eu quero te falar essa noite, querido, querida, se você está vivendo isso, se você está passando essa dificuldade no seu casamento, libera perdão. Sabe, alguém tem que tomar a decisão. Vai até ele e fala, olha, me perdoa, vamos começar algo novo. Eu quero viver isso. Eu quero viver o novo de Deus. Eu quero ter experiências novas. Eu quero construir uma família. Eu quero fazer aquilo que agrada a Deus. Eu quero permitir o Espírito Santo vir com transformação sobre a minha vida. Eu quero experimentar isso. Sabe, essa reunião do Seja Livre, a minha oração ao Senhor sempre é essa. Para que haja cura, para que haja libertação, para que você verdadeiramente olhe para dentro de você e reconheça, Senhor, eu preciso mudar nessa área. Senhor, eu tenho que parar de apontar o dedo para o outro e apontar esse dedo para mim e dizer, não, eu tenho que começar por mim. Sou eu que tenho que mudar. Então, perdoar é uma decisão. Sempre vão surgir críticas. Quando você estiver nessa caminhada, que você tomar a decisão, as críticas elas vão surgir os nomes, pessoas vão se levantar. Por que tu mudaste tanto? Por que tu vais fazer isso? Sabe, quando o Senhor
ele estava para ir à crucificação, Pedro foi até ele e falou: não, Senhor, eu não vou fazer isso, não vou permitir. Falando de uma maneira bem prática, para que todos entendam. E Jesus virou para ele e falou: afasta-te de mim, Satanás. Então, assim como aconteceu com Jesus, vai acontecer na nossa vida. Pessoas vão se levantar e vão dizer: por que tu queres mudar? Por que tu decidiste perdoar aquela pessoa que não vale nada? Por que você decidiu tomar essa atitude por essa pessoa que não é merecedora do teu amor? Mas você precisa decidir. Decida hoje. Não, eu decido perdoar. Eu não vou mais caminhar dessa maneira. Eu quero ser livre. Eu quero ter paz. Eu quero ter alegria na minha vida. Eu quero fazer aquilo que agrada a Deus. Eu quero ser feliz. Porque quando você decide amar, você se torna mais feliz. E não se engane. Você não vai agradar a todos nunca. Mas faça o que é correto. Ame, perdoe e decida ser feliz. Independente se vai agradar a todos. Vocês estão entendendo? Amém? Uma das faces ocultas da falta de perdão e que cega o indivíduo é que o maior prejudicado é ele mesmo, aquele que não perdoa. Essa pessoa fica cada dia mais ilhada, cercada de outros que carregam o mesmo sentimento. Ou seja, quando você começa a ocorrer uma mudança dentro de você, que você está cego, você nem percebe, aquilo vai te corroendo, e cada vez mais você vai se cercando de pessoas assim também, apáticas, negativas, pessoas que não querem ter uma boa convivência com os outros, que só criticam, que só veem o que é ruim, que só extraem o que é ruim, que só olha para o outro criticando, que só olha para o outro fazendo confusão, gerando contenda, que não quer harmonia, que não quer te ver bem. Então é assim que o inimigo ataca, ele tira a nossa paz, ele nos cerca com pessoas que estão numa situação igual ou muito pior do que a nossa. Por vezes, esse adoecimento da alma começa com uma ofensa não tratada, com algo tão simples que alguém pode te ofender, ou te falou uma palavra ruim, ou liberou algo ruim sobre a sua vida, e aquilo já fica guardado, se aloja e fica como um vírus. Aí você vai alimentando e aquilo vai só crescendo. Vai alimentando e vai tomando uma proporção maior. Desenvolve uma mágoa e gera ao longo dos anos um rancor que por si mesmo promove a inveja, normalmente nunca admitida, e que, se não for tratada, chega ao ódio. Gente, é muito forte quando alguém chega com você e compartilha mesmo e fala assim: eu odeio aquela pessoa. É um peso grande, não é? Odiar alguém. Eu fico imaginando que qualquer um de nós temos defeitos, mas temos qualidades também. Então nós temos que extrair de nós e do outro as coisas boas e não as ruins. O que vai prevalecer mais? Aquilo que é bom ou o que é ruim? Aquilo que você alimentar mais. Se você alimentar o que é bom, isso vai crescer. E vai se sobrepor às coisas ruins. Não é verdade? Esse pecado, se não confessado e deixado, se transforma em uma ferida que dificilmente não deixará cicatrizes. A falta de perdão é algo que nos adoece. Deus nos perdoou mediante a obra de seu Filho Jesus, feita na cruz do Calvário em nosso favor. Amor e perdão sempre caminham juntos, porque Deus é amor. E foi isso que o Senhor falou comigo. Filha, é amar. É amar, é amar, é decidir amar. Queridos, não é fácil. Não é fácil. Se a pessoa disser que é fácil, está mentindo.
Mas quando você decide fazer algo na sua vida, é igual um casamento. Você conhece alguém e vocês começam a conviver, se gostam, se respeitam, mas descobrem que existem muitas diferenças. Homem e mulher são diferentes, mas tomaram a decisão de caminhar juntos. E os dois têm que ceder na caminhada para que possa dar certo, não é verdade? Então o amor, ele tem que prevalecer. Porque se nós não caminharmos em amor, como o Senhor caminhou, nós vamos ser propensos ao fracasso. Nós não vamos ser vitoriosos, nós não vamos ter grandes conquistas, nós não vamos nos sair bem naquilo que nós vamos colocar a planta dos nossos pés, no nosso trabalho, na nossa família. Porque se não tiver amor, nada faz sentido. Então, perdoar é uma decisão. Perdoar é um mandamento da palavra de Deus. Não é um sentimento, nem depende da nossa vontade ou emoção, mas é fruto de uma decisão de obediência a Deus e sua palavra. A Bíblia diz: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Isso está em Efésios 4,32. E também diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha queixa contra outrem. Assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai a vós. Colossenses 3,13. Quando Deus nos perdoou, colocou um fim a uma situação desastrosa em que nos encontrávamos, pois estávamos condenados à morte como consequência do nosso pecado de desobediência. Deus nos chamou para uma nova vida, no qual o amor e o perdão sempre têm a sua máxima expressão. O perdão de Deus deve gerar em nosso coração o desejo de perdoar incondicionalmente, tal como Ele fez conosco. O perdão, ele é libertação para a nossa alma e para a nossa vida interior. A base para o ato de perdoar é o completo e livre perdão que recebemos do Pai. Queridos, eu quero enfatizar isso. Vem aqui. Se eu discutir com a nossa irmã querida aqui e ofendê-la com palavras, ou de repente eu comentei algo sobre ela e chegou até o ouvido dela e ela veio até mim e fala: olha, eu fiquei muito triste porque você falou isso de mim, isso não é correto, sabe? E eu vou virar para ela e vou dizer: me perdoa, você tem razão. Eu realmente falei isso, eu não deveria ter falado isso de você, me perdoe. Você me perdoa? E ela vai dizer: eu te perdoo. Então, seja rápido em fazer isso. Não é feio pedir perdão, mas a gente tem que pedir de todo o coração. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos ficar alimentando algo que vai crescer, 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 e vai nos destruindo como uma bomba. Mas se ela não tivesse tomado essa decisão e tivesse continuado, poxa, fulana, a pastora falou isso de mim, ia mudar a sua atitude comigo, não ia ficar me cumprimentando mais, de repente até foi uma confusão que foi gerada, que não foi esclarecida, que nem é verdadeira, e ela ficou alimentando aquilo, ficou alimentando aquilo, ficou alimentando aquilo. Obrigada, querida. Outro dia, uma jovem chegou até mim e falou: pastor, eu queria te pedir perdão. Disse: por quê, querida? Eu mal conheço a moça, uma ovelha desse aprisco, e eu fiquei muito feliz, e eu cumprimentei, eu disse: claro, querida, mas o que eu fiz para você? E ela disse: na verdade, a senhora não fez nada. Chegaram até mim e disseram que a senhora falou isso, isso, isso de mim, e hoje eu descobri que foi mentira. Mas por muito tempo eu guardei essa mágoa no meu coração. E eu fiquei assim: meu Deus. Vocês estão entendendo como isso é grave?
Eu mal começava com a moça, eu mal conhecia a moça, eu só falava: oi, tudo bem? Seja bem-vinda, que meu jeito é esse de ficar lá na entrada, eu amo abraçar as pessoas, cumprimentar, seja bem-vinda, Deus te abençoe. E eu fiquei assustada. E a partir daí o Senhor começou a ministrar no meu coração: falta de perdão, liberar perdão. E eu comecei a entender tantas coisas, e eu estou falando de uma maneira tão simples, para que todos entendam, porque é o que nós vivemos no dia a dia. Quantos relacionamentos entre pai e filhos? Quantos relacionamentos, quanta falta de perdão, quanto desentendimento dentro de uma família. Quantos lares destruídos. É o que nós temos vivido, gente, hoje. Por falta de perdão. Porque nós temos alimentado as coisas erradas. Porque nós temos visto as pessoas que nós amamos fazermos coisas erradas e não fazemos nada. Nada para ajudar. Fazemos vista grossa e a coisa vai crescendo. E a coisa vai acontecendo e você não faz nada. Porque hoje você não é natural você chegar com o filho e chamar a atenção e falar: filho, você errou. Isso não está correto. Não é errado. Aí eu vou te denunciar. Que é isso, gente? Filho tem que sair de casa e dizer: bença mãe, bença pai, Deus te abençoe. Filho errou, olha filho, isso não é correto não, filho. Filho, vai pedir perdão para o seu irmão, vai pedir desculpa agora. Você ofendeu o seu irmão. Então, nós temos que ensinar, são coisas simples que as pessoas acham que são banais hoje em dia. Porque a televisão, a tecnologia te mostra o contrário. Então, hoje é feio pedir perdão. Hoje é feio pedir desculpas. Hoje não é natural. Gente, vocês me perdoem, mas eu estou falando aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Para falar aquilo que nós vivemos realmente no dia a dia. Às vezes a pastora Solange está se tornando chata. Não, eu estou falando aquilo que o Senhor colocou dentro de mim para eu falar. E eu sei que eu fui ministrada primeiro, mas eu creio que outras pessoas também aqui estão sendo tocadas. Amém? Como filhos de Deus, o perdão que expressarmos deve ser análogo ao seu perdão, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É inconcebível viver sob o perdão de Deus sem perdoar o próximo. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, colocou um pedido ao Pai: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. É o Pai Nosso. É uma oração tão poderosa. Mas o Senhor fala, Jesus fala: Pai, perdoa. Perdoa, Senhor. Gente, não tem coisa mais poderosa do que você se render, do que você pedir perdão ao Senhor quando você faz algo que é feio, que é terrível, que muitas vezes você passa para os outros como uma coisa extraordinária, mas Deus sabe, porque Ele vê tudo, Ele sabe o que nós fizemos de errado. Mas quando nós reconhecemos isso, nos prostramos e pedimos: Senhor, me perdoa, Senhor. Me perdoa, Pai, porque eu fiz isso, é tão terrível. Confessar faz toda a diferença. Confessa. Como essa moça que me procurou e disse: pastora, me perdoe, porque eu lhe julguei. Eu lhe acusei, eu lhe condenei e a senhora nem sabia de nada. Gente, isso é muito sério. Vocês sabiam que existem pessoas que vivem para isso? Que eu chamo de enviados de Satanás para gerar contenda e confusão no nosso meio, às vezes dentro da nossa própria família, que tem satisfação em criar contenda, em criar confusão. Mas nessa noite eu peço ao Espírito Santo de Deus para que abra os nossos olhos e nós possamos ver e ter o discernimento
quando isso estiver acontecendo no nosso meio, na nossa casa, no nosso trabalho, na feira, no supermercado, onde for, mas que você entenda, que você possa ver, que o Espírito Santo te dê o entendimento necessário quando tiver alguém tramando no meio da sua família, que você possa identificar. Olha, eu repreendo no nome de Jesus, você não vai conseguir, porque eu sou luz e o Espírito Santo de Deus habita em mim. E eu vou começar a orar por essa pessoa, para que ela saia da escuridão e venha para a luz do Senhor também. Isso é ser seguidor de Cristo. Isso é fazer a diferença. Isso é viver uma vida plena. Isso é viver uma vida equilibrada. Amém, queridos? Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele não pensou nele. Eu achei essa situação tão forte, sabe? Quando os agressores estavam apedrejando ele, ele falou diante de Deus: perdoa-os, Senhor, e rogou por eles. E ele foi apedrejado, inocente. Mas ele está sendo citado aqui na Bíblia como um homem que caminhava com Deus. Um homem que sabia quem ele era. Então eu quero te dizer que quando o acusador, ele apontar para você, que ele levantar falso testemunho, eu quero te dizer que nós temos um advogado fiel. Um advogado que nos livra de todo o mal, um advogado que mostra, diz: filho, fica tranquilo, eu estou contigo, estou do teu lado, perdoa, ama, decida amar, libere perdão, porque eu tenho grandes coisas para você. Não deixe a ira, a mágoa tomar conta do seu coração, não permita que Satanás use sua vida. Não deixe o rancor, a raiz de amargura se introduzir dentro de você. Decida fazer a diferença. Ame aquela pessoa. Decida perdoar. Eu estou falando com vocês e eu sinto no meu espírito que tem alguém aqui essa noite com uma mágoa muito grande do Pai. Uma decepção tão grande. Eu não sei quem é, mas essa pessoa sabe de quem eu estou falando. Nós temos que perdoar. Nós temos que perdoar. Libere perdão, libere perdão, libere perdão. Sabe, feche os seus olhos, faça uma retrospectiva do passado, no momento que você viveu, que te trouxe essa mágoa, essa ferida tão grande. Perdoa. Decida amar, decida amar, decida perdoar. Você vai tirar um fardo tão grande de cima de você, tão grande. E você vai poder viver a plenitude de Deus para a sua vida. Quando aquele que ofendeu pede perdão, devemos estar preparados para perdoar. Tão logo nos for solicitado o perdão, deve ser uma atitude imediata e sem guardar ressentimento algum. Isso se expressará mais facilmente na medida em que amadurecermos a nossa vida espiritual. Quando nós caminhamos com Deus, quando nós fazemos aquilo que agrada ao Senhor, quando nós decidimos viver os mandamentos do Senhor, tudo faz a diferença na nossa vida. Porque, como eu falei agora há pouco, quando você caminha com Deus, tudo se torna mais leve. Tudo se torna mais leve. O fardo não é pesado. Você consegue dar um passo de cada vez. A palavra de Deus diz assim, que vá pelo caminho estreito. Não vai pelo caminho largo, pela facilidade. Muitas vezes nós vamos, não vou por aqui que é mais fácil, eu vou pegar esse atalho. Não, permanece fazendo aquilo que é correto, porque quando chegar lá na frente você vai colher os frutos. É mais difícil? Sim. É fácil? Não. O Senhor nos ensinou. A palavra dele é muito clara e diz que não seria fácil, mas que nós seríamos vitoriosos, amém? É no tempo dele, não é no nosso. E eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu olho para o meu passado e eu vejo tudo que eu sofri, todas as dificuldades que eu passei com um filho pequeno, sozinha.
Sem saber o que fazer, eu achava que eu não tinha mais chance para mim. E o Senhor restaurou a minha vida. Ele me deu uma família. Ele me deu uma segunda chance. Então todos nós podemos. Nós só precisamos crer. Nós só precisamos ter fé. Nós só precisamos acreditar que com Ele tudo nós podemos. Todas as coisas. Eu vivi momentos tão terríveis, mesmo no meu segundo casamento, e que eu pensei, Senhor, de novo, vai acontecer de novo. Eu não vou suportar, não tenho mais estrutura. Mas Deus pegou aquele homem, que eu achei que era impossível, e transformou ele, lapidou de uma maneira tão extraordinária, porque eu quero te dizer que os nossos joelhos, eles nos levam a lugares inimagináveis. A oração, ela move o coração de Deus de uma maneira extraordinária. Essa jovem aqui foi minha vizinha na época. Ela sabia como meu marido era. Ele bebia todos os finais de semana. E hoje, eu vinha para a igreja sozinha, eu passei 4 anos vindo só, e hoje ele é um pastor. E é um homem de Deus. Porque eu olho para ele pelas manhãs, ele prostrado, adorando ao Senhor, eu digo, Deus, Tu és poderoso. Tu és o Deus do impossível. Então, se Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. Eu não sei qual é a sua realidade, mas, pastor, eu estou vivendo os melhores momentos da minha vida. Glória a Deus, aleluia. Então, use a sua vida. Seja a luz onde você estiver. E fale disso que você vive para outras pessoas. Passe esse amor que foi derramado sobre a sua vida para outros. Essa é a nossa função. Essa é a nossa função, é falar desse amor para outros, é ensinar a fazer o que é correto, é mostrar quando deve perdoar. Mas a nossa vida é uma vida de escolhas. Com quem eu devo andar? O que eu devo fazer? Que decisão tomar? Eu tenho um conselho para te dar essa noite, que eu aprendi. Busque a Deus primeiro. Se você for, eu estava estudando uma palavra, que eu vou só encaixar rapidamente aqui hoje. Quando Davi, ele se torna rei de Israel, depois da morte de Saul, ele assume realmente, ele pega a arca e quer levar a arca para Jerusalém. E a palavra diz que ele preparou tudo, ele reuniu os melhores guerreiros, 30.000 ao todo. Ele e todos que o acompanhavam partiram para Balaá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, da colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela, Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Sabe o que o Senhor falou comigo? Que quando os bois tropeçaram, existem momentos na nossa vida que nós vamos tropeçar. E sabe por que Davi não foi bem sucedido? Porque ele não consultou o Senhor primeiro. Ele se preocupou com tudo, e toda a excelência, não sei quantos guerreiros, fez toda aquela coisa maravilhosa para agradar ao Senhor. Mas ele não perguntou se era isso que Deus queria. E os bois tropeçaram. Mas os bois tropeçaram porque Deus permitiu para parar. E quem foi abençoado? Quem foi abençoado? Onde a arca ficou? Hein, gente? Onde a arca ficou? Obed-edom. Obed-edom, a arca ficou na casa de Obed-edom.
E a palavra diz que ele foi imensamente abençoado. Imensamente abençoado. Então eu quero te dizer, essa noite, não tropeça. Não tropeça. Se você quer viver o melhor da sua vida, mas você precisa liberar perdão para alguém, libere. Seja rápido no gatilho. Libere, não tropece. Não tropece como os bois tropeçaram. Porque se você não fizer aquilo que Deus quer que você faça, Ele vai te impedir de alguma maneira. E outro vai ser abençoado no teu lugar. E aquilo que Ele quer te entregar, Ele vai entregar para outro. E se Ele entregar algo na sua mão e você não obedecer, Ele vai levantar outra pessoa no seu lugar. Isso é muito sério. Deus falou muito comigo. Deus falou muito ao meu coração com essa palavra. E o Senhor começou a falar. Os bois tropeçaram. E assim como eles tropeçaram, outros vão tropeçar. Se não decidirem amar, se não decidirem perdoar. Disse, Deus, por que o Senhor colocou essa mensagem na minha mente? Porque o Senhor falou comigo sobre 2 Samuel, sobre Davi, eu estou falando de perdão. Porque Davi se prostrou depois e pediu perdão para o Senhor e fez o que era correto. E ele disse, Senhor, como tu queres que eu haja? E a palavra de Deus diz que ele fez tudo o que era correto. E ele entrou pulando e dançando na cidade, ao som de tamborins e instrumentos. E eu quero te dizer essa noite que é assim que o Senhor quer fazer na tua vida. Te encher de alegria, te encher de fartura, te encher de saúde. Sabe, liberar tudo que Ele quer te entregar. Todas as bênçãos na sua casa, na sua família, na sua vida financeira, no seu trabalho, no seu ministério. Sabe, Deus Ele quer te entregar novos talentos, novos dons, mas tudo depende do seu coração. Davi errou tanto. Mas quando ele se prostrava diante do Senhor, ele dizia, me perdoa, Senhor. Eu quero te exaltar, Tu és maravilhoso. Tu és grande, Tu és o único Deus. Sabe, e a palavra de Deus diz que Deus amava Davi, porque ele era um homem segundo o seu coração. E tudo que Deus quer de nós é um coração puro, um coração que faz aquilo que agrada a Ele, um coração livre, um coração disposto a fazer o que é correto, um coração que ama o outro, um coração que perdoa quando precisa perdoar. É só isso que o Senhor quer de nós, é tão simples e às vezes nós dificultamos tanto, não é verdade? Mas eu queria falar 7 verdades sobre a falta de perdão. A primeira falta de perdão nos faz sentir torturados. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará seu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Essa passagem é muito interessante, está em Mateus 18:32, depois você vai lá. Que fala que um servo chega até o seu senhor, ele devia a ele perdoa toda a sua dívida. Quando ele sai de lá, ele vai, uma outra pessoa que devia para ele, ele manda prender o homem, surrar, humilha, faz as piores barbaridades com ele. Então, quando você perdoar, perdoe de todo o seu coração. Se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. Então, essa é a primeira verdade. A segunda, a falta de perdão provoca sentimentos de vingança. Não diga, farei com ele o que ele fez comigo, ele pagará tudo pelo que ele fez. Você está declarando, você está falando, não, eu vou fazer com ele o que ele fez comigo, eu vou fazer pior. Não faça isso. Não faça isso. A palavra de Deus diz que quando alguém nos faz o mal, que você ofereça a outra face.
Então, que nós venhamos sempre olhar com olhos de amor. Terceiro ponto, a falta de perdão nos impede de ser perdoados por Deus. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Mateus 6,15, eu falei sobre isso já. 4. A falta de perdão retarda as respostas das nossas orações. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados. Se você estiver orando e você não liberar perdão para alguém que você está com mágoa, está com ira, a sua oração não vai chegar até o Senhor. Isso é muito sério. A palavra de Deus também diz, quando nós vamos ceiar, receber o pão, o vinho, o suco de uva, que você peça perdão para você poder tomar do pão e do vinho. A falta de perdão nos leva a ver as falhas dos outros, mas não as nossas. Eu falei sobre isso também. A gente fica sempre com o dedo assim, olha. Ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo, mas a gente não olha os nossos erros também. E isso eu falo muito também de matrimônio, porque às vezes a gente fala para o nosso cônjuge, foi você que fez isso, você fez aquilo e papapá. E às vezes a gente não reconhece que nós também erramos, não é verdade? Então a gente tem que reconhecer, né? Eu também falhei, olha amor, você errou, mas eu também errei. Então vamos nos perdoar e recomeçar, fica mais fácil. A falta de perdão nos leva a andar nas trevas. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Isso é muito sério. Em 1 João 2,11 fala sobre isso. Quando você não perdoa o seu irmão, você está andando na escuridão e não na luz de Deus. As trevas, elas te consomem e vão liberar coisas ruins sobre a sua vida e você não entende por quê, porque não liberou perdão. A falta de perdão nos impede de procurar o melhor para nossos relacionamentos, entre eles o nosso casamento. Amém? Agora eu queria fazer algo muito interessante sobre a falta de perdão e eu queria muito a participação de vocês. São 4 passos para o perdão. Uma poderosa maneira de mudar sua vida para melhor. Os 4 passos para o perdão fornecem a você uma maneira rápida e fácil de começar a perdoar. Prestem bem atenção. Ele poderá levá-lo a mudanças profundas e grandiosas em sua vida. Seu poder está em sua simplicidade, portanto, comece a utilizá-lo e você verá por si próprio. Os 4 passos para o perdão. É melhor anotar. Não tem como anotar, né? Passo 1. Como é que você vai fazer para liberar o perdão para alguém? Qual é o primeiro passo? Pastor, o que é que eu tenho que fazer primeiro? Cada um aí já vai trazer à sua mente aquele para quem pede perdão, ou tem que liberar perdão. Primeiro, declare o nome da pessoa que você precisa perdoar e qual a razão. Vocês não precisam me dizer nada, é só na mente de vocês aí. Comece a pensar para quem você precisa pedir perdão. Feche seus olhos, comece a mentalizar sobre isso. Para quem vocês têm que pedir perdão e por que motivo? Segundo passo, reconheça como você atualmente se sente em relação à situação. É melhor que sejam os sentimentos mais honestos. Mentalize aquilo que você está sentindo realmente. Não tenta passar a mão, não. Não as coisas educadas ou legais que você pensa que deveria sentir. Você precisa trabalhar com o que você realmente sente. Então, você expressa a sua disposição de, ao menos, estar aberto à possibilidade de deixar esses sentimentos irem embora. Primeiro, começa a mentalizar para quem você tem que pedir perdão e qual a razão. Segundo, começa a pensar em tudo o que aconteceu e expressa de uma maneira que você tem que liberar para que esse sentimento vá embora, essa mágoa, essa ira, essa tristeza, a decepção, a ferida. Gente, isso é um momento de cura. Feche os olhos e faça uma retrospectiva. Terceiro passo,
declare os benefícios que você terá pelo perdão. Isto, sobretudo, será o oposto do que você está sentindo atualmente. Então, se você está sentindo raiva, mágoa, quando você começar a fazer isso que eu estou ensinando vocês a fazer, o sentimento vai começar a mudar. Vai começar a mudar. A tristeza se tornará felicidade. A raiva se tornará paz. O peso se tornará uma sensação de leveza e assim por diante. Se você não tem certeza sobre os benefícios, basta escolher alguns bons sentimentos que você gostaria de ter a partir de agora. Se sinta feliz, mais à vontade, mais confiante. Ajudará se você puder imaginar o quão melhor você se sente quando você perdoar. Passo 4. Comprometa-se a perdoar. Simplesmente declare a si mesmo quem é que você deseja perdoar e então reconheça os benefícios que o perdão trará para você. Amém? Vocês conseguiram? Fizeram isso? Sentiram alguma diferença? Eu queria pedir que... Eu vou dar só um exemplo aqui. Imagine que você que algum amigo começou a te evitar. O Pedro está me evitando e você não sabe qual a razão. Aí você fala, eu estou disposto a perdoar o Pedro por ter me evitado. E agora escolho liberar os meus sentimentos de tristeza, raiva e medo do Pedro. Eu quero liberar. Eu quero me sentir feliz, eu quero me sentir leve, eu quero me sentir alegre. Isso é o que nós fizemos agora. E se você fez isso de coração e fez com convicção, eu tenho certeza que você está se sentindo melhor. Não significa que todos têm alguém para perdoar, eu não sei. Mas eu fiz isso e eu me senti muito bem. E eu queria pedir agora, se alguém foi ministrado com essa palavra, e se realmente está vivendo esse momento, ou passou por algum momento no passado, ou com alguém, e se conseguiu liberar esse perdão de todo o coração, eu queria que viesse aqui à frente e falasse. Com toda a coragem, é necessário. E eu sei que tem alguém aqui. Então venha e fale. O que essa palavra tocou o seu coração, o que aconteceu com você, porque assim como aconteceu comigo, quando o Senhor começou a ministrar isso e trouxe tantas coisas do meu passado e foi ministrando sobre a palavra ao meu coração, eu tive um momento assim de cura muito grande. Porque todos nós, no momento da caminhada, a gente passa por lutas, se magoa com alguém, se decepciona. E eu posso garantir a vocês que isso traz cura para os nossos corações. Então, não se constranja, pode falar. Amém. Eu fiz uma venda para minha vizinha e ela não me pagou. E eu fiquei tão triste, fiquei muito chateada. Aí eu disse, mas eu não vou ficar com raiva dela. E eu me esforcei, ela me evitava. E eu disse, eu não vou ficar com raiva dela, eu vou tentar ser forte para não ficar chateada com tanta raiva dela, porque ela não me pagou. E eu comecei a pedir, Senhor, me deixa ficar com raiva da minha vizinha. Ela me evitava, mas eu não quero ficar com raiva dela. E agora veio a confirmação no meu coração, que eu não estou com raiva dela. Ela não me pagou, mas eu não estou com raiva dela. Eu vou, sempre que eu vejo ela, eu dou um sorriso para ela. Amém. Glória a Deus. Amém.
Você pode achar que é algo tão simples, mas é algo libertador, porque ela decidiu não ficar com raiva, ela não trouxe para cima dela um fardo, e eu creio que o Senhor te honrou. De alguma forma Ele te recompensou pela sua perda. Eu creio nisso. Não é verdade? Então trate bem, não vai mais vender para ela, né? Já que ela agiu de má fé também, né? Foi desonesta, mas você tomou a decisão correta. Alguém mais quer falar alguma coisa? Gostaria de falar? Irmão Ivanildo, amém. Boa noite. A falta de perdão é tão sério que é como se fosse uma ferida aberta. O que eu quero passar para vocês é que eu passei por muito tempo sofrendo por não receber o perdão. Quando ainda éramos só namorado, eu com a minha esposa, a Karime. Eu não sei se a pastora Solange tem conhecimento, mas eu a traí quando nós ainda namorávamos. E foi algo assim tão sério, terrível, que para ela liberar esse perdão para mim demorou muito, né? Nós só namorávamos, mas eu a traí. Não falo isso por orgulho, mas para que vocês saibam que a falta de perdão é tão ruim que mesmo sem ela ter me perdoado, nós noivamos, depois casamos, mas ela não tinha liberado perdão para mim. De verdade, eu não sentia. Olha que eu já tinha pedido perdão, mas ela sempre ficava calada, pastora. E quando foi um dia em casa, já depois de nós casados, ela liberou esse perdão para mim. Porque todas as vezes ela sempre falava. E depois que ela liberou esse perdão, nunca mais ela falou. Porque sempre que ela falava, eu dizia para ela, é como se você estivesse colocando o dedo em uma ferida aberta. Eu tenho certeza que não dói só em você, dói em mim também. Mas depois disso, foi cicatrizado, porque ela liberou o perdão para mim, eu senti a paz e ela também, pastora. Então, que esta palavra fique. Se você precisar liberar perdão para alguém, libere, porque eu tenho certeza que dói não só em você, mas também na pessoa que você não está liberando perdão. Amém?